Tema, presentes de Deus. Diga, presentes de Deus. Eu não sei de quantos presentes eu vou poder falar. Eu dou o toque, obrigado. Eu não sei de quantos presentes eu vou poder falar, mas eu vou falar até onde der. São 7 presentes. Diga, propiciação, redenção, expiação, perdão, purificação, reconciliação, justificação. E aí, o 8º que eu não cito como presente é o derramamento do Espírito Santo, mas também é um tremendo de um presente. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo deu a sua vida, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ouça, talvez eu não te fale nenhuma novidade, mas eu declaro em nome do Senhor Jesus, que a palavra de Deus virá como um renovo para a sua vida esta noite, e você vai sair daqui constrangido pelo amor de Deus, em jejuar os 21 dias com alegria e prazer, e se ousar a falar da ressurreição de Cristo, com o seu testemunho, com a sua palavra, daquilo que Jesus tem feito na sua vida, e isso vai te tornar um grande ganhador de vidas. Amém? Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mesmo sendo pecadores, Jesus não se intimidou em oferecer-se morte vicária, isto é, morte substituta no meio e no seu lugar. João 3,16, evangelho conhecido de todos nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crê em Jesus no sentido de abrir o coração, recebê-lo como seu Senhor e Salvador pessoal, e passar a dar testemunho de que é seguidor de Cristo, e que tem a Bíblia Sagrada como sua regra de fé e de prática, esse tal está salvo. Romanos capítulo 10, versículo 13 confirma isso. E todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. A Bíblia fala de salvação e fala de condenação. Salvação é uma eternidade no céu com Cristo. Condenação é uma separação eterna de Cristo. Salvação para quem recebe o senhorio de Cristo na sua vida. Condenação para quem rejeita o sacrifício de Cristo e busca servir e cultuar a Deus de outras formas que não através do senhorio de Cristo. João 14 verso 6, eu sou o caminho, pronome definido, a verdade, pronome definido, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Só vamos a Deus através de Jesus Cristo. Não é a minha, a sua religião que nos coloca em conexão, em contato com Deus. Não é a nossa intelectualidade, não é a nossa boa vontade, não é a nossa fé que nos coloca em contato com Deus. Não são as boas obras que porventura praticamos, nos colocam em conexão, em contato, em comunhão com Deus. Somente Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Atos capítulo 4, versículo 12, está escrito: e em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, a não ser o nome de Jesus Cristo, pelo qual possamos e devamos ser salvos. Diga para quem está do seu lado: você precisa ter plena convicção que a sua religião, que a sua boa vontade, que as suas boas obras, que a sua fé, que a sua sei lá o que, pode te salvar. Diga: Jesus Cristo é o único Salvador, é o único caminho, é a única ponte, é o único mediador entre Deus e o homem. Duas expressões teológicas. Diga: obra da cruz e poder da cruz. Obra da cruz ou substituição, poder da cruz ou inclusão. E nesse livro, nos primeiros 6 capítulos, eu falo tão somente da obra da cruz. Quem sabe, permitindo Deus, eu escrevo um outro livro para falar sobre o poder da cruz. Obra da cruz é uma coisa, poder da cruz é outra. Obra da cruz ou substituição, poder da cruz ou inclusão, são expressões teológicas. Permita-me simplificar e explicar. Obra da cruz ou substituição é o remédio de Deus para a solução dos teus pecados, dos meus pecados. Diga: obra da cruz
ou substituição, é o remédio de Deus para a solução dos meus pecados. É a substituição de Jesus no meio do seu lugar lá na cruz, para tomar sobre si os nossos pecados e nos perdoar. E uma vez perdoados, temos o direito da vida eterna. O salário do pecado, Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Diga para o seu irmão: o salário de quem peca é a morte eterna, o inferno. Porém, o lucro de quem se converte a Cristo é a salvação de graça, morada eterna no céu. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 confirma isso. Pela graça sois salvos. O que é a graça? Favor imerecido. Que favor imerecido é esse? Jesus, morte de cruz no meio e no seu lugar, tomando o lugar do pecador, recebendo sobre si os nossos pecados, para poder nos absolver, nos perdoar, nos redimir e nos libertar. Quem está entendendo, diga 3 vezes aleluia. Então, obra da cruz ou substituição é o sangue de Jesus derramado na cruz, o sacrifício de Jesus, para poder nos redimir dos pecados e nos livrar da condenação do inferno. Poder da cruz ou inclusão é o remédio de Deus para a solução da natureza pecaminosa que está dentro de mim. Diga assim: eu peco porque existe dentro de mim uma natureza pecaminosa. Diga para quem está do seu lado: você peca porque existe dentro de você uma natureza corrompida, pervertida, pecaminosa, que você herdou de Adão. Sabe por que é que você peca? Eu peco porque já nascemos em pecado. Pastor, por que é que já nascemos em pecado? Porque já fomos concebidos em pecado no ventre materno. Pastor, por que é que fomos concebidos no ventre materno em pecado? Porque os nossos pais, Adão e Eva, pecaram. Quem está acompanhando, diga aleluia. Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Vou repetir, fica ligado, fica ligadinho. Diga para o seu irmão: fica ligadinho. Eu estou tendo que falar um pouquinho rápido, porque eu quero terminar esse culto cedo, porque senão domingo que vem você não volta. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo. Que homem é esse? Adão, o primeiro Adão, marido de Eva. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Rápida exegese desse versículo. Eu e você pecamos porque o pecado entrou na raça humana, no mundo humano, através da desobediência de Adão e Eva, que foram lá na árvore do conhecimento do bem e do mal e comeram desse fruto em desobediência a Deus. Gênesis capítulo 2, versículos 15 a 17. O Senhor Deus tomou o homem, colocou no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E Deus disse: Adão, dos frutos das árvores do jardim comerás livremente, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente tu morrerás. Repita, por favor: morrerás. Amados, não é assim, é assim, ó: morrerás. Vamos ver se o pastor Dênio Júnior consegue repetir. Morrerás. Morrerás. Mais ou menos. Morreram, desobedeceram, comeram do fruto da árvore do bem e do mal, que aponta para a independência de Deus. Também aponta para o diabo, para a morte. E por isso morreram. Morte não é aniquilação. Morte é separação. Separaram-se, Gustavo Paiva. Parabéns pelo evento maravilhoso. 25 casais mergulhados, inseridos, submergidos no poder de Deus esse final de semana na chácara. Os que eu entrevistei saíram impactados, dizendo: valeu, foi o melhor encontro de casais que eu já passei na minha vida. Palmas para Jesus e para o Gustavo e para a Dirla e toda a equipe que lhe auxiliou. Aleluia. Desobedeceram, comeram da árvore do bem e do mal, que aponta para o pecado, que aponta para a independência de Deus, que aponta para Satanás, que aponta para a morte. Morte não é aniquilação. Morrer não é desaparecer. Morte é separação. Quando desobedeceram e comeram em desobediência a Deus da árvore do bem e do mal, separaram-se de Deus. Isso se chama morte espiritual. O que é a obra da cruz?
é o remédio de Deus em enviar o seu Filho do céu e mandar que ele vá para a cruz e sofra a morte que era para mim e para você, nos absolvendo, nos redimindo, nos perdoando. A obra da cruz é a solução para o perdão dos nossos pecados, solução para os nossos pecados. E o poder da cruz ou inclusão é a solução para com a natureza pecaminosa que está dentro de nós. Nós pecamos porque herdamos a morte espiritual de Adão e Eva. Quando fomos concebidos no ventre materno, já fomos concebidos mortos espiritualmente. E quando nós chegamos na idade da razão, o raciocínio próprio, a criança tem a partir dos 5, 6 anos de idade. Todos nós aqui nos convertemos depois dessa idade, aos 15, aos 20, aos 30, eu me converti aos 24. Quando nós ouvimos o Evangelho, por opção própria, por espontaneidade de coração, convidamos Jesus para entrar no nosso coração. E quando Jesus entrou no nosso coração, diz a Bíblia que nós morremos a morte dele na cruz e ressuscitamos com ele da sepultura. Colossenses capítulo 2, versículo 12: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus. Vou repetir: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus. Quando eu e você aceitamos o senhorio de Cristo, entregamos a nossa vida para ele, sobrenaturalmente nós morremos com ele a sua morte, e sobrenaturalmente nós ressuscitamos com ele e recebemos por consequência o DNA de Deus, o zoe grego, zoe de Deus, isto é, a vida de Deus, o sozo de Deus, zoe, vida de Deus, sozo, salvação, cura e libertação. Por isso que pecamos, porque já nascemos mortos, porque somos filhos de Adão e Eva, mas deixamos de viver a prática do pecado quando nos convertemos a Cristo. Por quê? Porque quando nos convertemos a Ele, nós morremos a sua morte, ressuscitamos com Ele e automaticamente recebemos o Espírito de vida da parte de Deus, que é o Espírito Santo, que nos dá poder para vencer a natureza humana pecaminosa dentro de nós. Vencer a natureza humana pecaminosa dentro de nós, teologicamente falando, é desfrutar, usufruir do poder da cruz ou inclusão. Quem entendeu, diga amém. Agora eu vou para o primeiro presente. Diga propiciação, por favor. Propiciação. Primeiro presente, que a obra da cruz ou substituição, em que Jesus tomou o meu e seu lugar, chama-se propiciação, e provavelmente eu vou ficar só nela. Cuidado para não apagar os holofotes. Apague então somente as luzes do palco. Tem que ser o Samuel. Samuel tinha 12 anos de idade, e Deus foi lá na casa do sacerdote Eli e começou a falar durante a noite: Samuel. E ele achou que era o profeta, o sacerdote chamando, era Deus. Então agora: Samuel, não erra não, meu filho, apaga só as luzes aqui, as luminárias. Ele apagou o que não podia. Vamos aplaudir o Samuel assim mesmo? Oh meu Deus, e ele é quem instalou tudo lá. Tudo bem, fique em paz. Está lá a Arca da Aliança. Eu vou ficar só no primeiro presente. Você vai ter que comprar o livro hoje mesmo para ler os demais presentes. Volte ao tabernáculo, por favor. Querida Rebeca Papalascares. Que nome, hein? Papalascares. Se eu tivesse um nome desse, eu estava bem melhor. Ali está o tabernáculo que Deus mandou Moisés construir no deserto. Moisés se utilizou de homens artífices, artistas e tudo mais, marceneiros e etc. E aquela parte aberta ali, descoberta, céu aberto, chama-se, diga, pátio ou átrio. Eu sei que, se não todos, a grande maioria que conhece o tabernáculo, mas repetir nunca é demais, ainda mais a palavra de Deus, amém? E aquela parte coberta lá, são os dois outros compartimentos, ou lugares do tabernáculo. O exterior, céu aberto, pátio. E aquela parte coberta ali tem dois lugares. O lugar à frente é o lugar santo. Sou jovem ainda. Daquele véu ali azul para trás é o lugar santo, que é coberto, como nós vimos lá no tabernáculo
na sua vista panorâmica. Da cortina azul para dentro é o lugar santíssimo. O átrio ou pátio, volte lá por favor. Ele tinha 2 utensílios que Deus mandou Moisés construir e colocar lá. O primeiro, altar do sacrifício, também chamado altar de bronze, onde se fazia sacrifício de animais todos os dias. Logo à frente do altar do sacrifício, uma bacia chamada bacia de bronze, onde o sacerdote, depois de fazer o sacrifício, se lavava mãos, lavava o rosto. Depois que ele sacrificava o animal que o judeu trazia como oferta ao Senhor, vários tipos de ofertas, ele se lavava na pia de bronze para então adentrar o lugar santo. E ele adentrava o lugar santo. O altar de sacrifício aponta para o sacrifício de Cristo na cruz, porque ali animais eram sacrificados. A pia de bronze aponta para lavagem ou purificação que a palavra de Deus faz em nós, o decálogo, os 10 mandamentos. No lugar santo, mais 2 utensílios, ou 3, desculpem. O primeiro utensílio à esquerda, o candelabro que aponta para a luz de Deus, ficava aceso continuamente, com 7 pontas. À esquerda, ali o sacerdote. À direita, no lugar santo, a mesa dos pães da proposição, que aponta para o alimento de Deus, a sua palavra. O altar do sacrifício do lado de fora aponta para o sacrifício de Jesus na cruz, para a remissão dos nossos pecados. A pia de bronze aponta para o decálogo, a lei de Deus que veio para punir o pecador. O candelabro aponta para a luz de Deus, a luz do Espírito Santo. A mesa dos pães da proposição aponta para Jesus Cristo como o pão vivo que desceu do céu para nos alimentar. No centro, adiante no centro, ainda no lugar santo, está lá o altar do incenso, que aponta para as orações que fazemos ao Senhor, os louvores e orações que fazemos ao Senhor e Ele recebe. E por último, é onde eu quero agora me restringir alguns minutos, vamos adentrar agora o lugar santíssimo, no qual se encontrava tão somente um utensílio, apenas um utensílio. Diga, lugar santíssimo, apenas um utensílio. Qual é o utensílio do lugar santíssimo? Que é o lugar onde o sumo sacerdote, o sacerdote maioral da nação, entrava apenas uma vez ao ano. Pode acender as luzes. O lugar santíssimo, ele tinha a arca da aliança, e a arca da aliança simboliza a presença de Deus. Dentro deste baú, chamado arca da aliança, tinha 3 coisas. Diga, vara de Arão que floresceu, 2 tábuas de pedra, contendo os 10 mandamentos, e o maná. Maná era aquele alimento que Deus fazia chover no deserto todos os dias antes do amanhecer do dia, semelhante a flocos de gelo, de geada, semelhantes a sementes de coentro. O povo de Deus, antes do amanhecer do dia, ia lá e colhia sob medida. Tinha a medida certa para cada judeu. Se pegasse para mais, apodrecia, não servia para o dia seguinte, porque ao amanhecer de cada dia, Deus fazia chover maná no deserto. Diga aleluia. E eles coziam aquele maná, ficava algo parecido com um bolo de mel. Tinha todos os nutrientes necessários, indispensáveis e satisfatórios para a saúde do corpo físico. Diga aleluia. Muito bem. Tem aí a tampa. Em cima da arca da aliança tinha uma tampa. E essa tampa que está aí, tampando o baú, a arca, uma tampa de ouro maciço. Ouro maciço. E nas 2 extremidades da tampa havia em cada extremidade um anjo querubim. Os anjos querubins são anjos que protegem a santidade de Deus, estão lá no trono. Os anjos serafim são os anjos, diz a Bíblia, Isaías 6, que proclamam a santidade de Deus, dizendo: Deus é santo, santo, santo. Esses 2 anjos querubins, com as asas abertas, se encontrando exatamente na parte mais central da tampa, chamada propiciatório. Ali
Tão somente ali, no encontro das asas dos anjos querubins, é que Deus manifestava a sua presença. Uma vez ao ano, no chamado dia da expiação ou da purificação, o maioral sacerdote da nação, o sumo sacerdote, passava pelo pátio, chegava no lugar santo, adentrava o lugar santíssimo, tão somente uma vez ao ano. Se ele adentrasse o lugar santíssimo em pecado, ele era fulminado e morria. Ele entrava no lugar santíssimo, para quê? Para derramar sangue de animal na tampa chamada propiciatório. Essa tampa de ouro maciço, que tinha esses dois anjos querubins. E quando ele derramava sangue, eu vou te explicar o que acontecia. Esse propiciatório, ouro maciço, tampa da arca, aponta para o trono de Deus. Repita, por favor. O propiciatório, tampa de ouro maciço, que ficava sobre a arca da aliança, no lugar santíssimo. Diga, aponta para o trono de Deus. Ouça, por favor, eu estou caminhando para a conclusão. Nossa, que há mais fraquinho, meu Deus. Estou caminhando para a conclusão. Muito obrigado pelo seu estou caminhando mesmo. Essa tampa de ouro maciço com os dois anjos querubins, cujas asas se encontram no centro da tampa. Ali, tão somente ali, Deus manifestava a sua presença. E uma vez ao ano, o sumo sacerdote, o primeiro sumo sacerdote foi Arão, irmão de Moisés, adentrava. E quando ele adentrava, ele se colocava diante do propiciatório, a tampa. O que é o propiciatório com os dois anjos querubins? Aponta para o trono de Deus, que é um trono de juízo. Diga, o trono de Deus é um trono de juízo. O trono de Deus é um trono de juízo para condenação. Atente-se, 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 por favor. Ei, Deus é amor, mas Deus se vinga contra o pecador. A Bíblia diz no Velho Testamento que a alma que pecar, essa morrerá. Na Nova Aliança não é diferente. A Bíblia diz que Deus é um Deus de amor, mas é um Deus que se vinga contra o pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23 está escrito: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas veja, o salário do pecado é a morte, quem peca vai morrer. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 7, versículo 20: na verdade que não existe um justo sequer na face da terra, que nunca peque, que sempre faça o bem. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23: todos pecaram, toda a humanidade, e destituídos ficaram da glória de Deus. Todos pecaram, porque os nossos pais pecaram, e nós então já fomos concebidos no ventre materno, como eu disse, em pecado, porque os nossos pais pecaram, e a semente do pecado passou de pais a filhos, de geração em geração, até a consumação dos séculos. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 1: estais mortos pelos vossos pecados e pelas vossas ofensas. Quem peca, morre. Por quê, pastor? Porque o trono de Deus é um trono de justiça. Deus é santo. Deus não tem comunhão com o pecado. Deus não habita no coração de um homem pecador. Deus abomina o pecado. E Deus então mandou Moisés fazer essa arca da aliança, cuja tampa é o propiciatório, com dois anjos querubins, para que o sumo sacerdote da nação de Israel, descendência de Abraão, entrasse uma vez ao ano, chamado dia da expiação, dia da purificação, para que esse sacerdote derramasse sangue de animal sobre a tampa. O trono de Deus é um trono de juízo para condenação, porque o homem é pecador e o salário do pecado é a morte, eu repito. Mas quando o sumo sacerdote derramava sangue de animal sobre a tampa, aleluia, o trono de Deus, que é um trono de juízo, se convertia em um trono de misericórdia, deixando de ser um trono de condenação para ser um trono de perdão, de misericórdia, de amor, de bondade. Misericórdia significa não receber o que se merece. Quando o sangue era derramado, a nação de Israel, o próprio sumo sacerdote, não recebia o que merecia, a morte, por causa dos pecados. Por que ele tinha que entrar anualmente, no chamado dia anual da expiação? Porque, atente-se, eu oro ao Espírito Santo para que você tenha a revelação. Se você já teve,
do que eu estou falando, você tem ainda mais. Por que todo ano ele tinha que entrar e fazer a mesma coisa? Porque o sacrifício de animal não resolvia para sempre o problema dos pecados da humanidade, do povo judeu. Só paliava, só remediava, só cobria, como que colocava debaixo do tapete os pecados do povo. Ei, primeiro presente, Jesus se revela como propiciador. A Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se contudo pecardes, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação, diga, Ele é a propiciação. Ele é a propiciação, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não só pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. Uau! Quando Jesus sobe o Calvário e derrama o seu sangue, simbolicamente, o sangue dele estava sendo derramado sobre o propiciatório. Só que o sangue de animais simplesmente cobria os pecados da nação. Quando Jesus vai à cruz e derrama seu sangue, ele resolve para sempre o problema do pecado do homem. Porque agora com o sangue de Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, João capítulo 1, versículo 29, para sempre, com o sacrifício de Jesus, como o Cordeiro derramando o seu sangue, Jesus é chamado de propiciador, porque ele uma vez para sempre transforma, converte o trono do juízo de condenação de Deus em trono de misericórdia, para que eu e você tenhamos livre acesso ao trono de Deus e recebamos, Hebreus 4,16, como preguei domingo passado, recebamos misericórdia e achemos graça diante de Deus. Quem se achega diante de Deus, do seu trono, em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, confiado na fé de Jesus Cristo, confiado no poder de Jesus Cristo, confiado no nome de Jesus Cristo, para o tal não existe juízo para condenação, mas existe misericórdia e graça para ser absolvido, perdoado e prosperado em todas as áreas da sua vida. Quando eu estou falando no segundo capítulo que Jesus é o propiciador, porque o primeiro eu falo sobre a obra da cruz, explico o que eu expliquei aqui. Eu estou dizendo, e essa fala não é minha, é bíblica, é de Deus, que todas as vezes que você erra, peca, ao invés de papai se vingar contra você e te fulminar, ao invés de papai te amaldiçoar e te destruir, quando você comete um deslize, pensa o que não deve, sente o que não deve, fala o que não deve, faz o que não deve, omite o que não deve, papai olha para o sacrifício de Jesus e diz: o sacrifício da velha aliança ficou para trás. O que vale agora, está patente aos meus olhos, é o sacrifício da nova aliança. E Jesus Cristo, como o eterno propiciador, derramou o seu sangue uma vez para sempre, para que todo pecador que se já chegar diante de mim, eu não entre e não trate com ele com juízo para condenação, mas eu trato com ele com misericórdia e graça para perdão, salvação, bênção e toda sorte de prosperidade. Quem entendeu? Quem entendeu? Pastor, o que Deus tem para mim? Encerro. Deus tem amor para te dar. Pastor, o que Deus tem para mim? Deus tem cura para te dar, sempre. Pastor, o que Deus tem para minha família? Deus tem salvação para toda a sua casa, para toda a sua família. Pastor, o que Deus tem para os meus negócios nesse tempo de crise na nação brasileira? Deus tem prosperidade, portas abertas, multiplicação, mover sobrenatural, para atrair de onde tem, para trazer para você e para você ter em abundância. Efésios capítulo 1, versículo 3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Significa abençoar, literalmente na etimologia desta palavra. Deus te criou para te abençoar em Cristo. Abençoar significa liberar para prosperar. Deus te criou para liberar a sua alma e prosperá-la com saúde.
Deus te criou para liberar o seu casamento e prosperá-lo com harmonia, unidade e paz. Deus criou o seu corpo para liberá-lo e abençoá-lo com saúde plena, de maneira que as doenças não tenham domínio sobre o seu corpo, porque Jesus Cristo levou sobre si a ira de Deus, para te livrar da condenação do inferno. Então, o que significa propiciação? E aí eu bato o martelo. A palavra propiciação, teologicamente falando, significa desvio da ira de Deus do pecador, através da satisfação da justiça de Deus, por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Propiciação significa desvio da ira de Deus, que estava contra o pecador, desvio da ira de Deus do pecador, através da satisfação da justiça de Deus que foi violada. E como é que a justiça de Deus que foi violada é satisfeita? Através da morte sacrificial de Jesus Cristo no seu lugar. Ei, eu vou agora para o finish, para o get through. Deus não se ira contra você. O Deus Pai de Jesus Cristo não é um Deus carrasco, não é um Deus vingativo, não é um Deus cujos planos ao teu favor são planos de maldição. Não. Os planos que Deus tem para você não são planos de destruição e de morte, de doença e de tribulação e falta de paz. Não, pelo amor de Deus, acredite no que eu estou te dizendo. Os planos de Deus para com você são planos de paz e prosperidade, porque a ira de Deus contra você, por causa do teu pecado, foi desviada de você e caiu sobre Jesus Cristo lá na cruz. O salário do pecado é a morte. Deus, porque te ama, resolveu dar um cabo final, um fim na maldição e na morte e na condenação que era para você. Como, pastor? Deus faz o seu filho, por obra e graça do Espírito Santo, ser gerado no ventre da Virgem Maria. Ele cresce, e quando ele chega aos 33 anos, espontaneamente, ele escala o monte do Calvário, ou Caveira, ou Gólgota, e ele aceita ser pregado mãos e pés no madeiro. Ele recebe cravos nas mãos e nos pés, uma coroa de 72 espinhos sobre a sua cabeça, sobre o seu couro cabeludo, espinhos da Palestina, que liberam uma substância que causa uma profunda reação inflamatória em contato com a pele do corpo humano. Os 12 espinhos sobre eles tecem uma coroa. Os soldados romanos, por serem malvados, pegam um caniço e batem na cabeça de Jesus e dizem: tu não és rei, eis aí a tua coroa, eis aí o teu bastão. Como se não bastasse, eles agora enfiam as mãos e os pés de Jesus no madeiro, com cravos contendo 4 pontas. Jesus já havia levado uma surra no pretório, no palácio do governador romano Pôncio Pilatos. Jesus foi despido, e Jesus está de costas amarrado em um poste, à esquerda e à direita 2 soldados, o soldado da esquerda com um chicote chamado gato de 9 caudas, um cabo do qual partia 9 tiras de couro, e nas pontas de cada uma das 9 tiras, um pedaço de chumbo, um pedaço de osso de animal afiado, cortante, e atrás do pedaço de osso cortante, um pedaço de chumbo. Jesus está amarrado, despido, a sua nudez está exposta, ele está sofrendo vilipêndio, ignomínia, vitupério, afronta, injúria, maltrato e escândalo. E a Bíblia diz que ele, como uma ovelha muda, ele não abre a sua boca, ele sofre calado. E o soldado da direita pega o chicote e lança no corpo de Jesus.
as 9 tiras de couro longas, tendo cada uma delas um pedaço de osso afiado, cortante, e por trás do osso um pedaço de chumbo. As 9 tiras se enrolam, violentamente o soldado puxa o chicote, e quando ele puxa o chicote, os 9 pedaços de ossos abrem feridas, e os 9 pedaços de chumbo arrancam bolotas de carne e de sangue do corpo de Jesus. As veias e as artérias que correm entre as costelas estão agora rasgadas, as vísceras torácicas e abdominais estão sendo parcialmente visualizadas. De maneira entremeada, intercalada, soldado da direita manda o chicote, puxa. Logo a seguir o soldado da esquerda faz o mesmo. 20 chibatadas pelo soldado da esquerda, 20 chibatadas pelo soldado da direita. Jesus está se esvaindo nas suas forças, está se desfalecendo. Ele agora é tirado do pátio do governador e colocado no chamado caminho da Via Dolorosa, saindo de dentro da cidade de Jerusalém, que era cercada por um muro, e sendo levado para o Monte Gólgota, ou Calvário, ou Monte da Caveira, porque à distância ele parecia um monte, parecia uma caveira humana. Jesus é tirado de dentro do palácio, e agora eles colocam uma cruz de madeiro verde pesada sobre os seus ombros. Ele está com sede, com fome, ele está perdendo sangue, entrando por um processo, um distúrbio hidroeletrolítico. Ele começa a ter sede, ele sofre de hidratação, ele está com fome. Os pecados da humanidade estão lá na cruz esperando por ele, e ele não cria nenhuma objeção. Depois de 40 chibatadas, todo ferido e marcado, ele toma o madeiro verde, caminha na Via Dolorosa, chega no topo do monte, deita uma cruz no chão e deita Jesus sobre a cruz. Fincam as mãos e os pés, erguem a cruz. Em cima da cruz está escrito: Rei dos Judeus. Ele morre. Essas são as partes baixas da terra. Efésios 4, 9 e 10. E quando ele caminha no inferno, ele vai diante de Satanás, salta, pula na cabeça do diabo, toma-lhe as chaves da morte e do inferno, e ele ressuscita ao terceiro dia, está sentado à destra de Deus. E quando você se converteu com ele, a ele, você ressuscitou com ele também. Se essas palmas são para Jesus, mais forte. Procure adubá-las com línguas estranhas. Glória a Deus, aleluia. E receba fogo, receba a vida de Deus, receba o poder do Espírito, receba a libertação de toda acusação. Tem pessoas aqui que vieram a este culto se sentindo acusadas. O diabo é mentiroso, é pai da mentira. Ele tem dito na sua mente que a sua vida não tem jeito, que a sua empresa vai falir, que o seu casamento não tem solução, que os pecados que você praticou vão te perseguir o resto da sua vida. Mas eu estou aqui como profeta de Deus para te dizer: Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo te liberta, Jesus Cristo te restaura, Jesus Cristo te levanta, Jesus Cristo te toma pelas mãos e Jesus Cristo te abençoa. Deus não se vinga de você, Ele já se vingou do seu próprio Filho, que recebeu sobre si os teus pecados. Porque quando Jesus, como propiciador, a semelhança do propiciatório da velha aliança, derramou seu sangue, o sacrifício dele foi perfeito. Não há mais necessidade de sacrifício de animais. Hebreus 9:22. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Os teus pecados já foram redimidos, isto é, redimir é resgatar, é pagar o preço pelo resgate. Jesus resgatou você da mão do diabo, e o diabo não tem mais poder sobre você. Jesus resgatou você do domínio do pecado, e o pecado já não tem mais domínio sobre você. Havia um escrito de dívida diante de Deus, os teus pecados estavam alistados, e Deus
teria que te condenar, porque Deus não viola a sua lei. Para Deus não te condenar, porque Ele te ama e não te lançar sobre o inferno, Deus manda Jesus Cristo como propiciador, para que lá na cruz o seu sangue derramado, a ira de Deus de maneira definitiva e para sempre caiu sobre Jesus, para que para você o trono de Deus não seja mais de juízo, porque você é filho, mas seja um trono de amor, de perdão, músicos, apóstolos e de misericórdia. Preguei. Agora o pau vai quebrar nesses 5 minutos finais. Tem uns 5 minutos para encerrar. Você e Deus agora vai pegar tudo que eu falei e vai descer ao teu espírito, ao teu coração, as tuas entranhas, e o pau vai quebrar. O que você quer dizer, pastor? O amor de Deus vai te golpear nesses 5 minutos. Corre, músicos, por favor, corram, músicos. O amor de Deus vai golpear as tuas entranhas. Esse sentimento de culpa e remorso que alguns aqui carregam, o amor de Deus vai consumir com isso. E toda mentira do diabo, uma vez para sempre, você para de acreditar. O diabo tem dito: você adulterou, seu casamento agora não presta. É mentira do diabo. Se você adulterou e se arrependeu, a ira de Deus caiu sobre Jesus e você está perdoado, e a bênção de Deus está sobre o teu casamento. Se você aprontou, fez tudo que não devia, mas se arrependeu, você cai nas mãos de um Deus misericordioso, um Deus amoroso, um Deus bendito, um Deus benevolente. Esse é o Deus que eu estou te anunciando esta noite. Esse é o Deus que me inspirou a escrever os 21 capítulos. Pelo amor de Deus, acredite, você vai ler esse livro, eu tenho convicção do que eu estou te falando. Você vai ter que parar em alguns momentos, e o Espírito Santo vai te pegar, vai te revelar profundamente o amor de Deus, e você vai ter que fechar o livro e tirar ele da frente de você, porque lágrimas vão começar a gotejar dos seus olhos, porque o amor de Deus vai inundar o teu coração nesses 21 dias de jejum, à medida que você lê. Pastor, eu dou algum presente para os meus alvos, para os meus familiares? Dê. O que? Dá esse livro. No 3º capítulo, quando eu falo de redenção e expiação, tem um momento que eu faço um apelo. Se não me falha a memória, está na página 27. Eu levo o leitor a confessar Jesus Cristo e a fazer uma oração de aceitação. E você vai ver, você vai ver. Você vai ver. Você vai ver. O que, pastor? Você vai ver que a sua família vai vir para Cristo mais fácil do que você está pensando. Está lançada a profecia, os testemunhos serão dados para a glória de Deus.